Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. No dia 8 de setembro de 2022, recebemos a triste notícia que a Rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos. A notícia abalou o mundo, pois a rainha era considerada por muitos um símbolo de força e tradição da Casa Windsor. Neste vídeo, presto uma singela homenagem a esta mulher que presenciou inúmeros acontecimentos históricos durante toda a sua vida e com certeza sempre será lembrada. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, também conhecida por Elizabeth II, nasceu no dia 21 de abril de 1926. Elizabeth era filha do príncipe Albert, duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Com a abdicação de Eduardo VIII para se casar com Holly Simpson, o príncipe Albert foi coroado em dezembro de 1936, se tornando Jorge VI. Com isso, Elizabeth se tornou a primeira na linha de sucessão ao trono inglês. Com a ascensão de seu pai ao trono, Elizabeth recebeu uma excelente educação para prepará-la para assumir o lugar de seu pai futuramente. Um dos momentos marcantes da juventude de Elizabeth foi sua participação na Segunda Guerra Mundial, como voluntária num agrupamento de mulheres do Exército Britânico. Elizabeth recebeu treinamento como motorista de ambulância e mecânica. Quando os aliados venceram a Segunda Guerra, Elizabeth, juntamente com sua irmã, Margaret, saíram disfarçadas pelas ruas de Londres para celebrar a vitória com o povo. Em 1939, quando Elizabeth tinha 13 anos, conheceu seu primo de terceiro grau, Philip, numa visita em que a família real realizou na Escola Naval Britânica. Nessa ocasião, Philip era um cadete de 18 anos, que tinha recebido ordens de entreter as jovens princesas, Elizabeth e Margaret, durante a visita da família real. Elizabeth ficou tão impressionada com o jovem cadete que os dois começaram a trocar cartas. A troca de cartas por anos aproximaram os dois primos, mas o envolvimento dos dois gerou algumas polêmicas, pois alguns parentes de Philip eram antigos apoiadores de Hitler. Para se casar com Elizabeth, Philip teve que abdicar de seus títulos gregos e dinamarqueses, se converter ao anglicanismo e mudar seu sobrenome para Mountbatten. Superados todos os entraves, Elizabeth e Philip se casaram no dia 20 de novembro de 1947, na Abadia de Westminster, em Londres. Após o casamento, Philip recebeu o título de Duque de Edimburgo. Da união nasceram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. No dia 6 de fevereiro de 1952, o rei Jorge VI faleceu, em decorrência de sérios problemas de saúde adquiridos de um câncer de pulmão por conta do tabagismo. Elizabeth recebeu a notícia da morte de seu pai enquanto estava numa turnê pelo Quênia com seu marido. No dia 2 de junho de 1953, Elizabeth foi coroada numa cerimônia televisionada, organizada por seu marido Philip. Durante o seu reinado, Elizabeth II governou o Reino Unido, formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Também ela foi chefe de Estado da Commonwealth, formada pela Comunidade das Nações. Após a coroação, a nova família real passou a residir no Palácio de Buckingham. Philip recebeu o título de príncipe consorte.
Durante o seu reinado, a Rainha Elizabeth II enfrentou muitos momentos difíceis, mas sempre enfrentou esses momentos com sabedoria e coragem. A rainha tinha um grande sentimento de dever. Ela levava muito a sério o juramento que ela fez durante a sua coroação. No dia 6 de fevereiro de 2022, com 95 anos, a Rainha Elizabeth completou 70 anos de reinado e comemorou seu jubileu de platina. Vários eventos foram realizados para festejar a data. As celebrações aconteceram especialmente nos meses de junho, entre os dias 2 e 5, com a presença dos membros da família real. A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022. O Palácio de Buckingham anunciou que a rainha estava sob supervisão médica no Palácio de Balmoral. Membros da família foram chamados para ficar com ela e horas depois sua morte foi confirmada.